Estamos aqui hoje diretamente do Rally de Itaquaquecetuba. Nunca vi uma cidade mais esburacada que essa. Cidade histórica de São Paulo, vulgo Itaquaquistão. Por falar em história, esse é justamente um dos meus temas favoritos. Adoro estudar história. Inclusive, ontem estava fazendo algumas pesquisas sobre motoclubes, que é um tema que eu gosto bastante, e descobri algumas curiosidades que eu gostaria de compartilhar com vocês. Desde moleque, viajando de ônibus de São Bernardo para visitar meus avós aqui em São Paulo, eu sempre notei uma coisa que para mim sempre foi muito curiosa. Existem muitos motoclubes em São Paulo. Muitos mesmo. Não só em São Paulo, no Brasil todo. E eu sempre me perguntei por quê. Por que isso? Se é uma tradição norte-americana, como isso foi se fortalecer tanto no Brasil? Pois é, pro meu espanto, pesquisando bastante a respeito sobre a origem dos motoclubes no Brasil, quando começou, eu descobri o seguinte. Pasmem, o primeiro motoclube de qual se tem notícia no mundo é brasileiro, chamado Motoclube do Brasil, fundado no Rio de Janeiro em 1927. Inclusive, a ata oficial de fundação e o estatuto foi publicado no Diário do Brasil, se eu não me engano, um jornal da época, Diário Oficial, uma coisa assim. Bacana saber disso, não? Por isso que eu gosto de história, sempre nos reserva boas surpresas. Uma outra coisa interessante. Um dos grupos dos motoclubes mais antigos do mundo em atividade é o Motoclube de Campinas, que surgiu em 1930. Obviamente na cidade de Campinas, né? Já nos Estados Unidos, o motoclube mais antigo de lá, de que se tem notícia, é o Motomades Club. Mais uma curiosidade aí pra vocês, um motoclube só de mulher. Óbvio que antigamente os motoclubes não tinham o formato que tinha hoje em dia, com uma estrutura mais rígida, militarizada. Isso realmente começou nos Estados Unidos com o Outlaw, os Hells Angels, sei lá, esses clubes sempre disputam a origem. Inclusive eu estava até pensando em escrever um livro sobre isso. Se eu não me engano, não existe nenhum livro brasileiro sobre motoclubes no Brasil e suas origens. Se você parar para pensar direitinho pela sua antiguidade, pela época que começou, é basicamente uma tradição nacional. Antiga, por sinal. Que explica muito porque existem tantos motoclubes no Brasil. A última vez que eu vi, tentei fazer uma contabilização de quantos motoclubes existem através de alguns sites, buscando informação direto da fonte. No Brasil, o estado do Pernambuco é o que mais tem motoclubes. Tem quase 600, 586 motoclubes registrados, se eu não me engano. Em segundo lugar vem São Paulo, com 385, algo assim. Não sei se os números estão exatos. Mas é muito motoclube. Em todo o estado do Brasil existe motoclube. Nenhum fica sem. Isso é bem bacana. Isso explica também por que existe uma diferença grande de tendência entre os motoclubes brasileiros, tendência de comportamento entre os motoclubes brasileiros e os estrangeiros. Os de fora costumam levar mais à risca a questão do outlaw, né? Uma vida mais fora da lei, em todos os aspectos praticamente. Aqui no Brasil não, a gente tem, mesmo entre os que usam o PET 1%, a gente tem uma tendência mais família, mais voltada para a família, para o cidadão de bem, o que também é uma característica muito bacana dos motoclubes do Brasil e que fez com que os motoclubes aqui tivessem um grande respeito entre as autoridades policiais. Porque
No geral, as autoridades conhecem a tendência de um coletado, né, de uma pessoa que anda com um motoclube, que pertence a um motoclube, e sabe que o motoclube, no geral, exige dele uma certa disciplina, caráter e um comprometimento com as leis. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Essa foi a curiosidade do dia.